Uma história que começa em 2005, do nosso tricolor do sertão. O time guerreiro. Começou de conversas de amigos, de determinações de pessoas que tinham um sentimento muito forte por Salgueiro, pelo sertão. Uma história que começa construindo um novo nome, uma nova região, um novo interior. Uma história de lutas, de superação, de lágrimas. Seja por emoção, seja por dificuldades, seja por alegria. Quem conseguiria em 5 anos chegar ao campeonato nacional de uma Série B? Quem conseguiria em pouco tempo de profissional ser campeão da Copa do Nordeste, da Copa Integração e disputar sucessivas semifinais do campeonato pernambucano? Estou falando de quem, minha gente? Estou falando do Salgueiro Atlético Clube, o Carcará do Sertão. E falar do Salgueiro Atlético Clube, sem mencionar o nome de um cidadão chamado Clebel Cordeiro, fundador e presidente de honra, a gente jamais... Eu tenho certeza que o Brasil, que Salgueiro, que o Nordeste, não se fala em Carcará sem lembrar esse nome, Clebel Cordeiro. E graças a Deus, conseguimos, nas sucessivas lives, trazer o Clebel, independente da sua agenda, da sua correria, do seu dia a dia, para vir aqui falar um pouco sobre esses 15 anos de Salgueiro, quase 15 anos de Salgueiro profissional e 48 anos da fundação, desde a sua época de amador. Clebel, muito obrigado, em nome de toda a equipe, de mais uma live, você aceitar e vir aqui conversar conosco sobre as histórias, os momentos e muita coisa que esse Salgueiro já viveu. Bom dia. Bom dia, Claudinei, bom dia a todos. E quando você fala aí, Salgueiro não fez 15 anos? Não, ele já tem 15 anos. Hoje ele está debutando. Este ano é debutante. E é com muita alegria vir aqui e participar deste momento, vamos dizer assim, ímpar para a gente, 15 anos no futebol nosso. Eu vou tirar a máscara, estou aqui no local protegido e dá para fazer, está tudo higienizado, dá para se fazer. Mas dizer a você, mais uma vez, que é um momento muito delicado que nós estamos passando, mas não podia deixar de estar presente ao lado do Carcará. Deixei de ir aos estádios, mas não deixei de apoiar o Carcará de momento algum, certo? Deixei de ir ao estádio pela má administração da Federação Pernambucana de Futebol, deixar bem claro disso. Por isso que eu deixei de ir ao estádio, não é pelo Carcará, não punir o Carcará, e sim punir a Federação Pernambucana de Futebol. Bom, mandar um abraço ao vice-presidente, ao Rodrigo, ao presidente Zé Guilherme, ao Valdir. Eu sei que era da Federação, que eu estava me metendo um choque. Um abraço ao pessoal da Federação Pernambucana de Futebol, também que acompanha a gente. Como nasceu esse Carcará, Clebel? Esse Carcará nasceu em 2005, quando... Foi 2005, não foi 1900, não. Era 1900 antigamente, Salgueiro tinha um nome que era Polígono da Maconha. E aí houve-se uma época, prefeitos, vereadores, comerciantes, tentando limpar o nome de Salgueiro. E aí surgiu o Limão com Mel. A Limão com Mel deu uma tranquilidade assim, vamos dizer, grande para o Salgueiro Atlético Clube. Para Salgueiro não, para Salgueiro em si. Foi uma coisa que fez bem. E aí se pensava em gastar dinheiro com mídia, em fazer algumas coisas. E aí houve um campeonato na ABB. Saímos da ABB campeões, que era o time do SAF. E aí, numa entrevista na Globo, eu disse que iria reviver o campeonato e que ia botar o time de Salgueiro na 2ª divisão do Pernambucano. E aí disseram, mas como vai conseguir? Eu digo, eu só saí tentando. Aí chamei Ailton Souza, chamei Edinaldo Barros, Jaiminho, Zé Guilherme, Eduardo Aldísio, Samuel, estava no meio? Samuel, Andeísso, deixa eu ver quem era mais, Paulo Barbosa, Jorge Agente. Então nós juntamos aí um grupo e se definiu o que ia fazer o time. Só que aí eu fui para a Federação Pernambucana de Futebol
me dirigi a Carlos Alberto Oliveira. E aí ele disse, não tem problema nenhum. A segunda divisão tem como o senhor disputar. Eu digo, documentação, presidente. Ele disse, precisa fazer com urgência. Eu digo, mas quem faz essa documentação? Ele disse, Valdir. Valdir é meu braço direito. Vou chamar Valdir. Esse Valdir que ainda está até hoje aqui? E continua aqui, vai continuar por muitos, muitos anos, se Deus quiser. Olha, Valdir. Chama Valdir. Aí chama-se Valdir, conversa com Valdir. E aí, Salgueiro surge na segunda divisão do Pernambucano. Nós disputamos o primeiro ano. Ficamos em terceiro lugar. E aí houve a desistência do Itacuruba. Minha terra querida, que já estava há 3 anos na Série A. O Itacuruba tinha sido campeão, nós tínhamos sido campeão da Copa do Interior, da Copa Pernambuco, foi, Valdir? Da Copa Pernambuco. Nesse primeiro ano. Contra o Sport. Contra o Sport. E aí surgiu já o time querendo crescer. E aí surgiu a possibilidade de Salgueiro ir para a segunda divisão. Disputamos a segunda divisão e aí ficamos em terceiro lugar. Ficamos em terceiro, subia 2 times, e aí um subiu o outro, e ficou o Itacuruba com problemas financeiros, desistiu do campeonato pernambucano, e houve-se a chance do Salgueiro subir. E pasmem vocês, eu estava em Petrolina com o Zé Guilherme, e isso era 9h30 da manhã. O presidente fala para mim assim, Clebel, se quiser, a chance é até 4 horas para estar aqui. Eu digo, eu vou estar, presidente. 4 horas eu estou em Recife. Mas o senhor em Petrolina, para 4 horas da tarde está em Recife? Eu e Zé Guilherme. Nós tiramos com a Pajero. Não é coisa de doido? Quando eu cheguei... Doido não, é vontade de ver uma cidade, vontade de vencer. O doido é esse. Pois não, continua. Aí quando eu cheguei lá, quando estava para começar o arbitral, tinha começado 5 minutos, nós entramos de porta dentro. Ele olhou e disse, isso que é vontade de participar. Estava em Petrolina, 9 horas da manhã, e agora está aqui. Eu digo, pronto, presidente, pronto para lhe atender. Salgueiro na primeira divisão, de Salgueiro na primeira divisão. Isso para mim foi uma grande honra, não só para mim, mas com o Zé Guilherme, que nós passamos no começo desse Carcará. E aí veio as desconfianças. Muitos empresários dizem assim, tira meu nome, porque eu não quero sujar, porque eu sou dono de empresa, porque eu tenho isso... e eu não posso passar por dificuldade, isso pode me afetar. Eu digo, não tem problema não. Pode cair fora quem quiser. E aí sustentou eu, Zé Guilherme, Alimbal com Mel sustentou, e mais alguns empresários continuaram apostando na gente. E aí veio-se o Campeonato Pernambucano, nós fomos rebaixados no primeiro ano. Aonde o senhor acha que errou no primeiro ano de Série A, que voltou logo para a segunda divisão de novo? O excesso de confiança, de achar que o jogador de segunda divisão era o jogador de primeira, de permanecer com o elenco errado. Esse foi o defeito do Carcará. Eu não culpo ninguém, só culpo o próprio nós mesmos, que acreditamos nisso. É a mesma coisa da Série B. Permanecemos com o elenco e pagamos por o erro. Hoje seria totalmente diferente. E aí conseguimos, subiu, caiu, e aí nós voltamos pela porta da frente. Voltamos como campeão pernambucano da segunda divisão. Refizeram o planejamento todo, mas financeiramente, naquele início, como é que o Salgueiro conseguia contratar, porque ele começava a contratar jogadores até conhecidos, a montar a base. Como é que o Salgueiro conseguia se manter numa cidade pequena, início de campeonato de Série A? Futebol é uma coisa cara e uma brincadeira cara. Eu apostei muito no futebol. Eu não tinha vício, eu amava o futebol, amava Salgueiro e resolvi de investir em Salgueiro, no Salgueiro Atlético Clube. Investi muito dinheiro, não vou dizer aqui que não investi. Teve ajudas de alguns empresários, mas a maior foi de Clebel Cordeiro mesmo, de não deixar atrasar uma folha de pagamento, de pagar em dias, e isso ser referência até hoje dentro do Carcará. Me sinto orgulhoso de deixar aí o Carcará até hoje, mantendo isso rigorosamente em dias a folha de pagamento. Depois que retornou à Série A, aí começou a chegar nas semifinais, campeão do interior, o time a cada ano vinha mais forte.
Mas aí, Claudinei, é aquele negócio. Aonde se investe, aonde não se tira do dinheiro que entra, a coisa começa a fluir. Nós nunca tiramos o dinheiro do Carcará 1 centavo para desviar para coisa alguma. E aí, neste ano, logo depois do 2º ano, nós conseguimos a Série C do Brasileiro. Outra coisa assim, que marcou a vida da gente, resgatou, e aí, vamos dizer assim, deu fôlego, deu ânimo, e aí começou tudo novo. E até hoje eu me sinto orgulho de fazer parte disso e dizer ao torcedor salgueirense, é com muito orgulho que nós somos Carcará. Clebel, pessoal, daqui a pouco eu vou começar a checar, a produção passa para mim, o que o povo está perguntando, quais são os comentários. Naquele jogo da subida do Salgueiro para a Série A, para voltar para a Elite, o Salgueiro perdia por 3-2, acima dos 40 minutos, né, um time muito bem trabalhado, empatou em 3-3. Aquele jogo foi um dos jogos em que marcou a história do Clebel, a história do time. Houve delegacia, houve problema com o torcedor, né, mas o time terminou subindo no empate em 3-3. Qual foi o 3-3 que eu queria... Foi contra quem? Contra o Petrolina, lá na Associação Rural. Na época ainda era Associação Rural. Ali foi, vamos dizer assim, só Deus para poder explicar tudo aquilo. E aí, desse tempo todinho, nós tivemos Zezito, né, que fez o hino do Carcará, Jaiminho, que nos deu o símbolo desse Carcará, que fez como um guerreiro. E aí eu perguntei por que o Carcará, ele disse, o Carcará olha para frente, olha sempre para o futuro. E o Carcará também olha para o passado. E aí, Jaiminho, lembrar do passado são coisas boas, são coisas, reviver as alegrias. Então, aí, quando chegou em Petrolina, houve aquele, vamos dizer assim, água gelada no time do Petrolina, que até hoje ainda tem essa rivalidade e esse banho de água fria que foi dado ao Petrolina. Para montar essa equipe, Clebel, você contou com o Neco. Neco foi um dos treinadores, o alemão, logo no início, depois veio o Neco. Neco foi um dos maiores nomes na forma do comando técnico do Salgueiro Atlético Clube? Veja bem, o Neco foi um dos caras que a gente se agarrou muito tempo. O Neco foi sempre fiel com o Carcará, mas tem a hora que o fogo foi maior. E aí Neco não alcançou o Carcará. E aí não foi por falta de dizer que nós não queríamos que Neco continuasse. Neco mesmo chegou e disse, presidente, bota o treinador, não deixa o clube cair da Série B do Brasileiro. E isso foi uma virtude de Neco muito grande. E até hoje, Neco foi um dos grandes treinadores que já passaram por aqui, como passaram o Cícero, como passou o Marcelo Chamusca, como passou outros e outros treinadores por aqui, Bagé, Pedro Manta, Lorival, como é o nome do que faleceu? Simões? Maurício Simões. Então nós tivemos grandes treinadores por aqui. Mas Neco foi um baluarte, Neco foi dizer assim, um mito, um ícone para o futebol salgueirense. A camisa do Salgueiro, as variações tricolores, azul, verde, né, ela veio se formando até ter uma consolidação hoje. Hoje ela tem uma consolidação que era para ter tido antes. Mas o que é que acontece? O amadorismo não deixava isso. Hoje não, o time hoje está profissional, o time hoje está totalmente diferente do que era. Hoje está profissionalizado. Quando nós temos Carlos José, que nós tiramos do esporte, que trouxemos para cá, o time começou a tomar uma outra cara. Não foi uma contratação cara? Não, o Carlos José estava disposto a vir. Ele apostou no Carcará, ele via a lesura do Carcará, ele via a honestidade do Carcará. Então isso é muito importante, você, dentro do futebol, ser respeitado com pessoas sérias. Porque o futebol é visto como só tem malandro. Mas nesse aqui não. Isso aqui era de homens sérios. E até hoje continuam homens sérios aqui dentro. O que significa um grandalhão chamado José Guilherme na história do Salgueiro Atlético Clube? É sem comentário, cara, falar de Zé Guilherme. Você falar de Zé Guilherme, você vai lembrar
o motorista de van, o motorista do ônibus, o cara que se tornou massagista, roupeiro, de não ter preguiça para fazer nada. Chorão. De viajar, chorão. Mas uma coisa eu lhe digo, a você que está do outro lado, que abriu a boca uma certa vez e disse assim, Zé é desonesto. Zé é o cara mais honesto que eu conheço até hoje na minha vida. Pelo menos a mim, Zé é um cara fiel e eu tenho plena certeza de ter um amigo, de ter um parceiro igual a Zé Guilherme. Poucos, hoje, eu considero como Zé Guilherme. Agora, aqui também eu quero lembrar da ex-prefeita Creuza, do ex-prefeito Marconi, que nunca também faltaram com Carcará, em momento algum. Todos ajudaram a construir essa história? Todos ajudaram a construir essa história. Todos tiveram a sua participação. Todos. Eu não tenho aqui, em momento algum do Carcará, de falar de Marconi, de falar de Creuza, de falar da Câmara de Vereadores. Hora nenhuma eu tenho, só tenho que agradecer a todos eles. Que na hora que nós precisávamos, ele estava pronto e sempre foi fiel com o Carcará. Quando o senhor começou a fazer esse trabalho, houve alguns momentos, houve um momento que se vendeu Sidney e outros jogadores, e o senhor sonhou com um centro de treinamento, sonhou com uma série de projetos, inclusive Carlos Alberto Oliveira dava muito apoio, os senhores se davam muito bem. Alguns projetos desses não conseguiram se consolidar. O que foi que aconteceu? O dinheiro veio para dentro do Carcará, nós não tiramos um centavo do Carcará. Nós não tiramos um centavo. Agora, o que se acontece? É que folhas, que essas coisas é muito complicado. Você não tem noção do que é fazer futebol com pouco dinheiro. Dinheiro pouco, cuia pouca. E aí teve um tempo que o Carcará tinha que sobreviver de si próprio. E aí nós fizemos que não ia ter mais ajuda, certo? E aí era aquele negócio, quem ia ter era o Carcará ia sobreviver por ele mesmo, como o Carcará hoje sobrevive. Mas nós tivemos uma dor de cabeça muito grande para fazer essa transição, certo? Mas graças ao meu bom Deus, nós conseguimos deixar o Carcará independente. A gente sabe que a história do Salgueiro foi uma história sofrida, que se não tivesse muita coragem e uma gestão... Só rapidinho, você voltou a falar em Sidney, e eu queria tocar nesse assunto, que esse assunto me deixa assim, muito alegre por fazer parte disso. Nós, quando negociamos Sidney para o Náutico e Luciano, quanto foi o valor? Foi R$10.000. Quando chegou lá na hora de o Náutico pagar o Salgueiro, eu disse ao presidente do Náutico que o dinheiro era dos jogadores, não era do Salgueiro, não. Que aquele dinheiro era dos dois jogadores. O dinheiro era do clube e o senhor estava passando para os atletas. Mas se os atletas que tinham conseguido aquilo, a se deslanchar, a se aproveitar naquele momento. E eu quis dar como gratificação para ele aquilo. E aí, moral da história. Fizemos um negócio com o Náutico. Se vendesse Sidney, eles teriam 50%. Sem documento, sem nada. Na boca? Na boca. O senhor confiou? E aí, aconteceu que venderam o Sidney. Pro Livorno da Itália na época. E não tinha nada com o Náutico. O dinheiro veio direto para o Salgueiro Atlético Clube. Todo o dinheiro do Livorno veio para o Salgueiro. Mas como eu tinha dado a palavra a um cara chamado Valois, ex-presidente do Náutico, e aí a diretoria nova queria pegar o dinheiro, eu só pago a Valois. E o presidente da federação, gostei, muito direito, honesto, tem que fazer isso mesmo. E nós pagamos o dinheiro ao Náutico através de Ricardo Valois. Foi entregue o dinheiro a ele, então a nossa parte nós cumprimos. De dizer assim, é palavra dada, é palavra cumprida. Produção, pode ir passando para mim já para a gente conversar. Nós vamos chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Ali foi uma história e tanto. Agora, existiam alguns momentos, e eu fui testemunha acompanhando, que o senhor se irritava quando o pessoal se referia ao sertão como uns comedores de rapadura, uns passa-fome. Eu lembro de alguns momentos que o senhor até era grosso. Na Curuzu mesmo, pode quando falar. Alguém falava no sertão, na maconha, naquela fama que se tinha, o polígono. Aquilo ali, mesmo sem ser de Salgueiro, sem ser de Pernambuco, sendo um baiano, era realmente de coração, porque o senhor não tinha nem aspiração política. Mas veja bem, como é que eu vou aceitar falar de um povo tão ordeiro, tão hospitaleiro como o nosso? Falar de um sertanejo tão sofrido como o nosso? Para mim era muito dolorido olhar para um mané daquele, falar uma coisa de uma cidade. Inclusive eu disse a ele, se você quiser falar,
você pode falar do homem Clebel. Agora, da cidade, do município, não. Você falar da minha cidade, eu não aceito, não. Inclusive, em Souza, na Paraíba, eu andei pegando um cidadão lá por abertura, que ele achou, abrir a boca e dizia assim, Salgueiro só tem maconheiro ladrão. Eu peguei ele e disse, cala a boca, seu safado. Quase da delegacia. Isso dentro da rádio. Ele na rádio falando, eu digo, seja homem, fala a verdade. Aí ele, socorro, polícia, eu estou sendo ameaçado. E aí, polícia, corra aqui. Eu digo, respeite, lave a boca para falar da minha cidade. Então, eu respeito, eu brigo por isso aqui, eu amo isso aqui. Eu amo Salgueiro. Eu vi outro episódio desse, esse daí eu vi na arquibancada, lá em Maceió, no Rei Pelé, quando o presidente foi com uma determinada proposta, o time não podia cair. Não, foi assim, eu estava sentado, você estava lá trabalhando. Isso. E aí chega um cidadão, o senhor quer Clebel Cordeiro? Eu digo, sou. Eu vim aqui para lhe oferecer a folha de pagamento. Eu digo, não, isso foi antes. Antes do jogo, não foi isso? Antes da partida. Antes da partida. Estava começando. Antes da partida, a gente ia ficar hospedado no hotel, ele disse, eu estou indo aí para conversar com o senhor. Eu digo, pode vir. Aí chamei a polícia, deixei todo mundo pronto para gravar. Mas avisaram a ele que ele era um coronel da polícia, e aí tiraram e ele não veio no hotel. Quando chega na hora do jogo, o Salgueiro ganhando o jogo, ele vai até a arquibancada, me procura e diz, olha, o presidente está lá embaixo, se o senhor sair daqui com a vitória, ele mata. Ou o senhor mata qualquer pessoa, agora tem que ganhar o jogo. Eu digo, pô, diga a ele que eu estou pronto para morrer. E sai daqui, seu bandido. Aí disse todo tipo de palavrão. Aí também eu chamei ele, aí chamei a polícia. Aí liguei para, naquela época, o juiz da nossa cidade, doutor Casado. Liguei para o comandante do 8º BPM, que entrou em contato com a polícia lá. E na hora a gente estava todo protegido. Mas eu pedi segurança. Nós empatamos o jogo, eles se classificaram. Mas foi com honestidade, sem receber nem um centavo de ninguém. Agora, como é que o senhor fazia isso se o clube passava por dificuldade e aquilo também já não significava mais para o time? Era uma questão de princípio? Claudinei, o que é dos outros não é meu. O que é meu por direito é meu. Então, para mim, entrar em campo, pedir um jogador para ele se vender, para ele perder um jogo, eu jamais faria isso na minha vida. Eu nunca tive coragem de entrar no vestiário para dizer assim, vocês vão ter um bicho para perder o jogo, vocês vão ter um bicho para ganhar o jogo. Aí sim, a motivação me interessava de ver o time ganhar. Agora, perder é natural. Se perder, quem está dentro de campo é para ganhar ou perder. Agora, se eu souber que tem corpo bola, eu não aceito, de hipótese alguma. Vamos chegar realmente na Série B, que foi o principal acesso do Salgueiro Atlético Clube, aquela Série C. O senhor monta a equipe estava 5 jogos sem vencer um, já com a Série D anunciada. Foi feito aquele trocadilho. O Cícero contou aqui que o senhor foi até Petrolina tentar trazer o Neco para assumir o time. E o Neco disse que não podia deixar o projeto lá e ofereceu o Cícero, e no início o senhor não queria o Cícero. Depois foi que trouxe o Cícero e o Cícero, né, ajudou o Salgueiro a chegar na Série B. Isso não é verdade. Como é que foi aquilo? Não é bem assim. Explica pra gente aí. Isso tem um fundamento por isso. Neco era o treinador e Cícero representante de Neco. O auxiliar. O auxiliar de Neco. Mesmo o Neco em Petrolina, Neco vinha para dia de treinos, participava de treinos, e Cícero ia para o campo. Neco vinha para arquibancada, certo? Que antes era... Neco participava de tudo isso. Na final, já na semifinal, por ali, Neco já podia ter ido para dentro de campo, que já tinha acabado o projeto de Petrolina, mas ele preferiu deixar Cícero na frente do comando. Inclusive, ele estava com a gente na Curuzu. Ele estava com a gente lá em cima. Mas ele estava já podendo assumir, mas não quis assumir para dar esse direito de dizer, Cícero, você vai assumir e você fica como treinador. Mas em nenhum momento os dois eram o treinador. Mas o Neco era que fazia a jogada junto com o Cícero dentro de campo. Inclusive foi enviado para ser olheiro lá no jogo da última partida já do acesso. Neco foi. Lá nós tivemos uma pessoa, um capitão da polícia lá, através de Adson, que pegou Neco, levou Neco para dentro do jogo, do treino do Papão, do Paysandu. Neco assistiu todo o treinamento, de dentro, sentado,
assistindo sem ninguém saber quem era Neco. Nós chegamos no outro dia, Neco já estava lá esperando e já fomos recebidos por ele. Está chegando aí o deputado Fernando Rodolfo também. Queria pedir que chegasse para cá, deputado. Sim, Clonei, pode ir. Vamos lá. Vamos lá, com o pessoal aqui, a Fatinha está dizendo, o Ivan está dizendo, grande Clebel Cordeiro, a Fatinha, tempo muito bom, um abraço ao meu presidente, a Zé Guilherme, né, toda a equipe acompanhando aqui. Vamos lá, mas vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E um ouvinte está dizendo aqui, um internauta, Clebel Cordeiro, tem como falar na Série B sem lembrar do ex-governador Eduardo Campos? Não, não tem como dizer. Porque quando nós subimos, uma coisa engraçada. Quando começou o jogo, 1-0, 2-0, né, Zé? 2-1. 2-1, nós viramos para 2-1. Foi 1-1, nós viramos para 2-1. Viramos para 3-1. E aí, 3-2. E aí, Evandro, todo mundo com a gente lá. A gente com a segurança maior do mundo. Nós descemos para dentro quando acabou o jogo. E aí nós descemos. E aí quando chegamos lá embaixo, eu recebi uma ligação no meio do estádio, dizendo assim, aqui é o governador de Pernambuco. Eu digo, aqui é o presidente Lula, diga aí, governador. Eu fui brincar, que na hora daquela, quem diria que o governador iria me ligar? Isso aqui é o governador Eduardo Campos. Vou lhe encontrar amanhã no aeroporto. Digo, tá bom, presidente. Tá bom, aqui é Lula falando, viu? Amanhã eu lhe encontro lá em Recife. O senhor desafiou e brincou com o governador. Ainda mandei ele... Ainda mandou mais alguma coisa. Ainda mandei ele passear ainda, brincando com ele. Mas não sabia que era ele? Não sabia que era ele. Voltamos pro hotel. Aí foi um trajeto de alegria, de emoção, todo mundo chorando, aquela barabada toda. Quando eu chego no hotel, aí tem o pela da cabeça. E aí me pelaram a cabeça, eu fiquei peladinho. No outro dia pegamos o avião, quando eu chego no aeroporto em Recife, todo mundo junto. E aí o governador está aí esperando e falei, nossa senhora, era Eduardo mesmo. E aí ele chega no meio de todo mundo, cadê Clebel? Eu do lado dele. Aí ele olhou para mim e disse assim, cadê Clebel? Eu disse, olha aqui, ele disse. Eu não acredito. Pelaram a tua cabeça. Aí ele disse, você está me dando um presente de Salgueiro na Série B. E eu estou lhe dizendo agora que vou fazer o estádio do Salgueiro Atlético Clube. Agora, se você me perguntar se ele cumpriu, ele cumpriu. Agora, o nosso erro foi disputar o campeonato pernambucano de Salgueiro. Esse estádio é uma conquista política, é uma conquista do Carcará, é uma conquista de quem? É a conquista de todos nós juntos. Do prefeito da época, de todo mundo. Agora, uma coisa que deixou a gente naquela época muito revoltado, eu, Zé Guilherme, o próprio Valdir, o próprio Neco, o próprio Carlos José, o que foi? Todo mundo. O prefeito da época não deixou a gente disputar o campeonato em Serra Talhada. O pernambucano era para disputar em Serra Talhada e o campeonato brasileiro em Salgueiro. E aí, nós tivemos que arrumar a mala, disputar o pernambucano aqui, juntar a mala e ir lá para Paulista. Voltando para o jogo do Paysandu, quando a gente chegou no aeroporto, eu estava no voo junto com o Salgueiro Atlético Clube, não tinha ônibus para levar o Carcará para o hotel. Aquilo ali era uma estratégia para driblar os torcedores ou aconteceu algum erro de atraso de voo com a Federação Pernambucana de Futebol? Quem foi que orientou o senhor? O senhor disse que a diretoria ainda era amadora. Quem foi que orientou o senhor a contratar seguranças, a reservar uma ala do hotel por inteiro, só para blindar os jogadores do Carcará naquela partida? Vamos lá. Aí nós tivemos um pouco da experiência de Adson, que na época tinha passado para a gente, acho que Valdir lembra, Zé Guilherme. O próprio Rodrigo Caetano disse, presidente, não se confia em ninguém. Futebol tem de tudo. Foi quando nós chegamos no aeroporto, que não tinha ônibus para a gente poder tirar o time para o hotel. Qual foi a atitude na hora? Pega-se táxi. E nem todo táxi queria levar o Salgueiro. Se fosse do Paysandu, não levava, não. Não, aí, você eu levo. E aí, na hora, juntamos e chegamos de táxi até o hotel. Para você ver que tudo isso nós passamos por esse Brasil. Mas
Nada melhor do que um dia atrás do outro. Nada melhor do que um dia atrás do outro. Torcedor dizendo aqui, Clebel Cordeiro, o senhor falou que não voltava a trabalhar no futebol depois do caso da final contra o Sport em 2017, em um jogo escandaloso pela arbitragem, inclusive com árbitro de vídeo. Eu quero saber se já passou aquela raiva, se o senhor não pode voltar para dentro de campo, junto com o Carcará normalmente. Com a Federação Pernambucana que está aí, não. Com esse presidente que está aí, não. Mas o senhor era muito amigo dele, né? Não, mas veja bem o que aconteceu. O Zé Guilherme está entregando a chave. Eu disse ao treinador, eu disse ao juiz de futebol, o seu Sampaio, o Wilton Pereira Sampaio, que naquele dia ele estava tirando o homem sério do futebol e matando a esperança de muitos torcedores de ver um time do interior ser campeão. É verdade que aquilo era papel de moleque, que ele só não ia me levar a surra porque eu era prefeito. Se eu não fosse prefeito, ele tinha me apanhado aqui naquele dia. Mas porque eu era prefeito do município, eu não tive coragem de dar uma surra nele. Mas eu disse a ele, o senhor está saindo daqui hoje, graças ao poder que hoje eu sou uma autoridade na minha cidade. É verdade. Se eu não fosse, se eu tinha 30 minutos para correr para um lado e para o outro, que isso não é papel de homem, é papel de um moleque. O senhor não queria que o time voltasse para o campo, é verdade? Se eu soubesse que aquela bola tinha sido gol, honestamente, como eu vi após, o time não tinha voltado a campo. Não tinha voltado a campo. Porque aquilo foi a maior safadeza que eu vi de futebol até hoje na minha vida. Eu acho aquilo. Pela experiência que o senhor criou no futebol, o senhor acha o Sport, por várias vezes campeão, o Sport um time de Série A de Campeonato Brasileiro, precisava... Mas já tentou comprar jogador em Salgueiro. Precisava daquilo? Já veio com mala para comprar jogador em Salgueiro. Já veio com mala para comprar jogador em Salgueiro. Como é que eu posso confiar em futebol? Como é que eu posso confiar num negócio daquele? E outra coisa, o árbitro de vídeo, a primeira vez, se provou que é falho. Que o árbitro de vídeo é falho. Falhou aonde? Aonde não podia falhar. E uma coisa simples do interior, um escanteio que a bola não sai, e ele vai lá. Ninguém entendeu por que ele anulou o gol. Só foi se entender depois. Se não tivesse o árbitro de vídeo, tudo bem, mas como tinha o árbitro de vídeo... E o que eu disse ao seu presidente na época, e o prato de papa dele que anda do lado dele, chamado Murilo, olhei para a cara deles dois, eu disse que isso é papel de moleque de vocês dois. Vocês vêm tomar aqui dentro do campeonato, isso é muito feio. Não, mas pelo amor de Deus, isso é muito feio. Enquanto vocês dois estiverem frente à federação, eu não participo de campeonato junto com vocês. Eu tenho nojo de vocês. E hoje eu sou bem claro. Não volto o futebol quando esses dois cidadãos estiverem dentro de futebol. E o coração apaixonado, como é que fica? Eu morro, eu me acabo pelo Carcará, sofro do mesmo jeito, certo? Inclusive eu passei outra decepção, quando você fala em federação, foi no jogo do Flamengo. Vamos chegar lá já. Foi outra coisa que me deixou até hoje uma revolta tão grande. A minha, ao próprio Zé Guilherme. A reputação do senhor ali foi colocada em jogo. Mas agora como? Se a gente estava fazendo a coisa correta, se me diz como uma empresa séria, correta, eu vou contratar a empresa séria, correta, e a empresa me faz aquilo, me emite ingresso falso, me faz tudo falso, e depois como é que a gente fica? Como é que eu vou ficar com a cara de dizer que esse estádio só cabe 6 mil pessoas? Com que cara que eu vou ficar? Eu disse ao presidente do Flamengo e a Rodrigo Caetano, não pegue nesse dinheiro. Isso é uma covardia, isso é um roubo. Entre na delegacia, dê queixa. E, Clebel, eu pedi ele que desse a queixa na época. Eu pedi que fosse para a delegacia prestar queixa. E era um sonho realizado para o torcedor do Sertão trazer um Flamengo do Rio de Janeiro com Vanderlei Luxemburgo no comando, com grandes nomes do futebol mundial. E aquilo foi uma decepção para mim. Foi uma decepção. De ver a federação envolvida num negócio daquele, de me conseguir uma empresa séria, e aconteceu o que aconteceu. Aí você fala, é confiável? Hoje não confio mais em ninguém em termos de futebol. Hoje eu peço aos grandes clubes, aos pequenos, que a gente tem que se unir. Enquanto a gente não se unir, vai acontecer essa safadeza. Time do interior não vai ser campeão nunca em Pernambuco. Eles não vão deixar. Eles não vão deixar. O Zé Lima está lá em Rondônia, Porto Velho, dizendo parabéns pela live, estou assistindo aqui. O Joseval, ele é presidente da Associação dos Cronistas lá e é pernambucano, inclusive. O Joseval, o Kelly Xavier, Gladson, muita gente, audiência fantástica.
Vamos lá. Mas vamos voltar ainda ao Paysandu. Ao chegar no estádio, Clebel, a festa estava montada. O time parecia que tinha perdido a classificação. A Série B do Campeonato Brasileiro. Torcida que enlouqueceu aos 10 minutos do primeiro tempo. No erro feio da zaga do Salgueiro. Já são 0-0 ou vencer hoje não garante em 2011 estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Torcida que enlouqueceu aos 10 minutos do primeiro tempo. No erro feio da zaga do Salgueiro, a bola vai para os pés. Quem entra em campo é para perder ou para ganhar. E a melhor coisa do mundo é você chegar como campeão, chegar como grande. E nós chegamos como grande. Nós chegamos com todo aparato policial. Nós chegamos com um bicho maior do que o Paysandu. Falar no bicho, que conversa foi essa das motos como bicho? Foi uma moto, não foi, Zé? Duas motos cada jogador. Duas motos para cada jogador. Foi 2 motos para cada jogador. Então, isso... Para converter em dinheiro. Então... Tudo isso foi uma coisa que a gente, na hora, ligou para a Honda, perguntou aqui, se der para a gente não tiver o dinheiro todo, dá para comprar isso, dá. Então a gente pegou e fez tudo junto com a Honda também. Quero agradecer nesse momento também a Honda naquele dia, que estava à disposição para fazer o que fosse necessário. Então, é essas coisas que alavancou. Nós voltamos para o hotel, fechamos o hotel. Você lembra disso? Inclusive, você não quis participar. Não, porque tinha bebida e eu sou um cara que não bebo e tinha raspagem de cabelo, eu também não queria raspar o meu, apesar de durinho, né? Não quis participar, fui pro quarto, enquanto a folia ficou lá embaixo. O hotel, nós fechamos o hotel e comemoramos tendo um hotel fechado, com polícia, com tudo, e saímos de manhã escoltados de novo com a polícia. Então eu acho que isso foi uma atitude que se mostrou que o time tinha crescido, que o time era a hora de ser campeão. Aqui, no final do jogo do 1-1, Carlos Alberto Oliveira, dando uma entrevista para a Talismã, na época eu narrava na Talismã, ele disse assim: eu não vi problema desse time desse Paysandu, nós vamos classificar porque o Salgueiro tem condições de vencer. Inclusive prometeu um bicho que Clebel retrucou e queria mais. Como é que era essa relação de Carlos Alberto Oliveira e Clebel Cordeiro? Dizem que 2 bicudos não conseguem se beijar. Veja bem, nós começamos a criar uma amizade e Carlos Alberto virou para mim como se fosse um irmãozão, um paizão. Tudo que eu quiser na federação, o cara dizia assim, fala com o Clebel, que ele fala com o Carlos Alberto. E eu abri essa parceria assim com o Carlos Alberto, eu acho que aonde eu tenho um pouco de acesso, eu abro os caminhos, a gente tem uma facilidade, porque é a coisa simples. Eu não sei fazer 2 caras, o jogo, eu sei fazer honestidade, sei fazer o meu caráter. O que é certo, o que é de César, é de César. E Carlos Alberto tinha muito isso. Carlos Alberto não tinha negócio de dizer meio termo, nem um termo, não. É um só. Estou com o senhor, estamos juntos e vamos embora. Toda a vida foi assim. Essa influência de Clebel Cordeiro, Clebel ajudou Serra Talhada a subir para a Série A, várias vezes ajudando o Zé Raimundo. Clebel ajudou o Bode, o Araripina, cedendo jogadores. Clebel cedeu jogadores para o Petrolina. Clebel tinha noção, o senhor tinha noção da influência que estaria gerando regionalmente e que essa influência poderia, inclusive, até almejar um espaço para deputado estadual ou até na política? Não, hipótese alguma. Isso aí não tinha interesse nenhum. O que me fez a chegar nisso é uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver com futebol. E quando a gente montou o time de futebol, não foi para o partido A, partido B, nem partido C, não. Se montou o time de futebol para limpar o nome da cidade. Esse que era o nosso objetivo. Terminou o jogo, a volta. Na volta teve a recepção no hotel, mas a gente passou o dia inteiro voando, porque foi Recife, Fortaleza, Juazeiro do Norte, para chegar em Salgueiro. Naquela viagem, foi o maior momento que Clebel viveu no clube? Não, o maior momento do clube, para mim, foi quando a gente conseguiu acesso à Série A do Pernambucano. Para a gente foi uma maior alegria, acho que para mim, para todos nós, é o primeiro passo, que foi quando a gente conseguiu montar o time e dizer assim, estamos da primeira. Agora, logo em seguida, diz assim, caímos, tristeza. Mas é assim mesmo. Chegar na Copa do Brasil, enfrentar o Internacional, um time com a folha acima de 6 milhões de reais, enquanto o Salgueiro não chegava a 200. Lá em Novo Hamburgo, um primeiro tempo com chuva. Covardia. De igual para igual, no segundo tempo tomar 3. Por que covardia?
Foi a maior covardia que eu vi no mundo. Por quê? Não sei se você tem um vídeo, se você pegar o vídeo para assistir, Mondragão tremendo dentro de campo. Travado. Travado aos 10 minutos. Mas era o frio, minutos, não era medo, não. O frio, a chuva, o vento, Alexson, meu Deus do céu. Então, aquilo para a gente foi uma vitória. Tudo que a gente passou, os comedores de rapadura, chegar na hora daquela. E você dizer assim, conseguimos um empate no primeiro tempo. Vamos sair daqui. E, de repente, você vê se desmoronar, cai do frio, cai da tempestade, cai da chuva, cai de tudo. Aí você consegue entender. E depois o outro jogo aqui foi 2-2. Perdemos pênalti ainda. Está entendendo? Então, tudo isso, a gente estava embalado. A gente estava embalado naquele ano. Se viu aquele estádio com 8 mil, com 10 mil pessoas, lotado. Se vê agora um estádio com 300, com 500 pessoas e não consegue isso mais pagante. Não consegue mais 1.000 torcedores pagando. O que foi que aconteceu com o Salgueiro, mesmo em semifinal de campeonato, mesmo em final de campeonato, não conseguir mais lotar? Foram todos com a nota? Eu vou dizer aqui, como homem, não como político, que me perdoe a política e a quem eu vou me referir aqui, que foi o governador Paulo Câmara. Ele acabou com o futebol do interior. Quem está falando aqui não é o prefeito, não. Está falando aqui é o presidente do Carcará, que era presidente do Carcará na época. Paulo Câmara, antes ele era secretário da Fazenda, sabia da nossa luta, sabia de tudo que a gente fazia para poder lotar os estádios. E, senhor governador, o senhor tirou a alegria de ver um estádio lotado. O senhor tirou a alegria das pessoas poderem comemorar final de semana e por dentro do estádio. O senhor tirou o brilhantismo do futebol no sertão pernambucano. Enquanto os estádios não lotavam por aí, e os cronistas diziam que tinha armação, Salgueiro não tinha não, governador. Salgueiro era o único estádio que estava lotado, porque o povo era fiel. E aí você me pergunta, mas por que o povo deixou de ir? Claudinei, se eu tenho 10 reais, eu vou comprar comida para minha casa. E é isso que o sertanejo fazia naquela época. Se você hoje fizer o Todos com a Nota, vai lotar de novo os estádios. O torcedor volta a campo. Mais uma vez, o governador teve uma reunião com os presidentes naquela época e garantiu que jamais tiraria o Todos com a Nota, do qual ele era um dos fundadores e tinha participado disso. E eu, um dia na rádio, jornal, eu chamei o governador de covarde. Não era uma palavra muito dura para um governador? Não, não acho não, para mim não, porque na hora que ele deu a palavra a gente, a todos os presidentes do clube. Ele foi lá, a gente não tinha compromisso, por exemplo, eu não tinha compromisso com o governador, mas naquela hora eu assumi o voto e votei no governador Paulo Câmara. Eu, juntamente com toda a minha equipe, fizemos uma campanha dentro do clube de futebol e de repente fomos pegos de surpresa. Então, por isso é que me deixou muito triste ter que falar isso. Mas Paulo Câmara, quando ele era secretário, ele ajudava demais o Salgueiro, ele procurava de toda maneira. Com o Gustavo, com Fabiano, todo mundo tinha um maior relacionamento com a gente. E eu vou dizer para você, era o único clube que trazia alegria para o sertanejo. E eu vou dizer, governador, volte todos com a nota. Ajude o Salgueiro. Internacional, Flamengo, Fluminense em Copa do Brasil e vários grandes clubes do Nordeste. O Salgueiro foi para o topo, disputando Copa do Nordeste, disputando várias competições. Mas disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. O senhor disse lá atrás que o maior erro foi ter mantido a base do time da segunda, da Série C, na Série B. E da Série B e da Série C para a Série B. Foi outro erro também que nós cometemos. Queda no estádio, a questão do estádio foi primordial na queda ou foi esse erro de algumas parcerias que também não deram certo, inclusive aquela com o Vasco? Mas vamos lá, você já sabe, você tem sua casa toda montada. Saia de sua casa e vai passar na minha casa 6 meses.
Quando é que você vai conseguir se organizar? Depois de 3, 4 meses, onde a vaca já estava perdida, a vaca tinha ido para o brejo. Eu mudando para sua casa vai ser mais fácil. Agora você talvez, indo para a minha, que é mais difícil. Ou talvez seja mais difícil. Ou talvez seja mais difícil. É, porque a sua tem mais espaço, a sua tem mais luxo. Aí você pode estar perdido de estar lá dentro. Então é diferente. Então foi o que aconteceu com a gente. Saímos de uma cidade pequena e fomos para uma cidade grande. Fomos viver o que a gente não sabia. Fomos disputar espaço para poder treinar, porque não deixava a gente treinar. Tinha horário que a prefeitura tinha que ter os seus treinamentos. Tinha política por um meio que a gente... Então, um bocado de coisa a gente passou por lá fora, que ninguém sabe disso. Erro no comando técnico? Nos treinadores que passaram pela Série B do Brasileiro? Não, erro na equipe mesmo. Na montagem, passamos 40 e poucos jogadores. O erro foi total. Eu acho que hoje, se a gente conseguisse uma Série B, esse erro não aconteceria mais. Mas Série B é bom, né? Só sabe quem está lá dentro. É melhor do que Série C e Série D? Não tem novidade. É melhor a Série B do que Série A do brasileiro. É melhor a B. Porque eu lembro de Série D, de fazer jogo em Laje, de fazer jogo em Alambrado. Mas não se preocupe, não. Hoje, que dia é hoje? 26. A gente ainda vai voltar para a Série B ainda. O Salgueiro vai voltar na Série B. O senhor acredita ainda? Acredito. Então isso significa, minha gente, que Clebel Cordeiro vai voltar para o estádio. Acredito, para o estádio não, com essa federação bandida aí não. Eu acredito ainda no futebol, eu acredito nos homens que tem no Carcará, agora sem a ajuda da federação. Eu não concordo com essa federação. Essa federação não ajuda, ela só atrapalha. Vamos fazer ela ajudar. Ô, Clebel, minha produção, eu tenho quanto tempo aí para a primeira hora? Vê se com a agenda do deputado Fernando Rodolfo, inclusive, está lá fora, se com a agenda de Clebel, ele vai precisar sair logo agora no encerramento? Vou precisar sair. Vai precisar sair, né? Bom, a gente fecha aqui no Entre os 10? Ok, então vamos lá. Deixa eu te falar, eu estou indo porque a gente... Tem outras agendas marcadas? Temos agenda aí, nós trouxemos um ônibus conseguido aí para a cidade de Salgueiro e nós vamos fazer a entrega agora à população. Então tem algumas coisas aí que está vindo aí, uma reforma do parque infantil aí, está vindo um bocado de coisa aí para a nossa cidade. E o senhor arrumou um problema de ter conseguido liberar os precatórios dos professores e os outros prefeitos não gostaram muito da atitude do senhor. Quem não gostou só tem a solução, morra. Ou venha junto. O dinheiro do professor tem que ser do professor. O professor tem que pagar o professor, não é meu dinheiro. O dinheiro que você paga é quem é de direito. Clebel, faz um resumo aí do nosso Salgueiro. Terminou agora vice-campeão. Ainda esse campeonato não sabe se continua, não sabe se volta. Mais um episódio do Salgueiro. Faça um resumo aí até hoje da satisfação e do orgulho que você tem desse time. O orgulho que eu tenho é de ver pessoas sérias dentro do grupo, onde representa o Salgueiro Atlético Clube, como o Zé Guilherme, como o Rodrigo, que está chegando agora aí, como o Valdir, como o Carlos José, como o Sorvetão. Eu vou lembrar aqui de uma pessoa que a maior tristeza para mim do futebol foi Kelly. Por quê? Ela ter feito a covardia que fez. Mas ela sabe por quê. Mas eu quero deixar bem claro a vocês que o futebol, para mim, passou grandes amigos, passou grandes parceiros. Até hoje eu ainda falo com o pessoal, com o Mazola, com o Rodrigo Caetano. Eu falo com todo mundo ainda dentro do futebol. Ainda me relaciono com o pessoal da Rota do Mar, ainda com alguns clubes de futebol, com o Zé Raimundo, com o Carlinho do Petrolina. Eu tenho um bom relacionamento com Milton Bivar, com todos eles do Náutico, do Esporte. Então tenho um grande relacionamento com todos eles. E eu quero deixar neste momento aqui que isso, o Salgueiro, não baixe a cabeça, que levante a cabeça. Dias melhores virão. Espero que a gente volte para a Série B um dia e a gente possa correr de párimo em párimo, como diz o outro. Eu, mas esse neguinho aqui, só Deus sabe o que é que nós passávamos. Como é que vem os comedores de rapadura para cá? Cabeça chata. Vocês querem almoçar? Tem um pão ali. Disse, não se preocupe não, que dinheiro para comer a gente tem. Então, como é que vem um time lá do sertão aqui, desbancar a gente? Então, isso é que é importante. É que o futebol é 11 contra 11. E 11 guerreiros dentro de campo faz a diferença. E os 60 mil que apoiam esse Carcará, quero pedir a vocês, não deixem de apoiar. Não deixe de apoiar. Queria, neste momento, agradecer a você, a Talismã, a 102, pelo trabalho que foi feito
pela luta que foi feita, pelos estádios percorridos, onde nós corremos. Estádios, descemos aeroporto, subimos em van, subimos, carro furou pneu, de tudo nós demos jeito. E a gente chegar onde chegou. Eu acho que a maior luta é agradecer a todos vocês, do primeiro time que foi montado até esse time de hoje. Lembrar do guerreiro Alisson, do grande jogador Luciano, Ciel, Sidney, Pio. Lembrar de todos os jogadores que já passaram por aqui. Clebson, dos treinadores, dos prefeitos que tiveram por aqui, que nos ajudaram. Creuza, Marconi, Libório. E dizer a vocês, muito obrigado por todos vocês. Todos vocês fazem parte desse sonho. Ailton Souza, Eduardo, Andeísso, Jaiminho, Zezito Doceiro, Paulo Mamão, Vital, todo mundo faz parte disso. E que eu esqueci aqui de falar. Quer dizer a vocês, se sinta lembrado. O nosso torcedor, o homem da buzina, Tarcísio, não podia deixar de falar nele aqui. Celhão, finado Celhão, tantos outros que sofreram juntamente. Carlinho, Alemão, todos vocês fizeram parte disso. Aonde quer que você esteja. Muito obrigado por tudo. Valdir, muito obrigado por tudo, meu irmão. Zé Guilherme, só te desejo um forte abraço e que nós vamos vencer, velho. Acima de tudo, forte, firme e forte. Guerreirão. Isso é forte, isso é forte. O Clebel está dispensado já. Vamos ter mais tempo de debater esses assuntos. A Rim Esportes está dizendo assim: o diretor de clube tem que ser assim, nesse estilo. Vestir a camisa de verdade, brigar com o juiz, brigar com a federação. Meu Deus do céu. Bom, eu tenho 4 minutos para encerrar. Só dizer uma coisa, minha gente. Esse Salgueiro, ele criou valores. Esse Salgueiro gerou emprego e renda e continua gerando. Esse Salgueiro mudou a história da cidade. Esse Salgueiro fez... Quantos projetos sociais esse Salgueiro fez? Eu lembro o Salgueiro entrando com a camisa, com a faixa, tentando ajudar na questão do câncer de mama, tentando ajudar quando a Zika assolava Salgueiro, quando a dengue assolava Salgueiro, e vejo agora, nesse momento difícil do Covid, o Salgueiro distribuindo máscaras para o hospital regional. Tem mais 200 aqui, minha gente. Mais 200. Porque é assim a promoção. Você compra uma máscara, o Salgueiro faz a doação de uma outra. Então, vendeu 200, entrega 200. É mais um projeto social desse Salgueiro Atlético Clube que já fez muito e vai continuar fazendo. Perdão se eu não consegui atender todos vocês. Eu queria Clebel aqui por mais meia hora, mas está ali o deputado, está ali o pessoal, tem uma fila lá fora, né, o pessoal esperando, porque já foi imprensado na agenda dele esse dia de hoje, né, para a gente conversar. Agora vamos voltar lá e, nesse momento, é um momento muito delicado. Fica em casa. O covarde está solto. É o Covid. Não, o covarde. Você não sabe por onde ele entra. Você não sabe como é que ele chega. A cor que ele tem. Você não sabe a cor que ele tem. E eu preciso de vocês para que a gente possa se abraçar daqui a pouco. Daqui a mais alguns dias. Voltar para dentro do estádio e ver Salgueiro trazer alegria para nós. Fica em casa. Nos ajude neste momento tão difícil. Se você ficar em casa por mais alguns dias, nós vamos sair do meio desse covarde. Tenho certeza disso. Fique em casa. Forte abraço a todos vocês. Vem aí a TV Sol. Obrigado à parceria, o Instagram do nosso Carcará com a TV Sol, com todas as redes sociais que estiveram retransmitindo e trabalhando, né, esse momento com o presidente de honra do Salgueiro Atlético Clube. Avante, Carcará! Nas asas do Carcará, em busca da vitória, fortalecendo cada vez mais esse nosso sertão. Um abraço. Obrigado. Ave feroz de rapina, nordeste de caatinga, gosta de voar. É o Carcará, é o Carcará. Chegamos, levantamento feito, deu folga de novo, Fabrício Ceará, matou no peito, olha o segundo no gol!
que ele tirou do goleiro. Vai morrer no canto dos barbentes aos 16 minutos do segundo tempo. De virada. É mais gostoso, torcedor. O Salgueiro Atlético Clube, que é Pernambuco em campo, agora tem 2. O Guarani Fúria de Campinas tem 1. Alô, galera de Salgueiro. Aqui quem está falando é o Fabrício Ceará. Estou passando aqui para dizer que estamos juntos, acompanhando em breve a nova emissora de televisão, a TV Sol. Com certeza vai ser uma TV maravilhosa com o programa Sol Esporte, com Bruno Pereira e a sua equipe. Então, desde já, todos os salgueirenses, um grande abraço. Fique com Deus, meus irmãos. Estaremos acompanhando. De Salgueiro, aqui é Vitor Caicó. Estou aqui para avisar que a TV Sol tem um programa voltado para o esporte. TV Sol Esportes. Estou aqui na torcida, Sol Esporte, papo de boleiro com quem entende de verdade. O sertanejo conectado aqui. Ave feroz de rapina, nordeste caatinga, gosta de voar. É o carcará, é o carcará. Bolando o gramado, o time vai dar show. A fúria do sertão solta o grito de gol. A galera vibrando, a rede balançou. E aí, galera? Aqui quem fala é Daniel, lateral esquerdo do nosso Carcará do Sertão. Vamos falar da ansiedade que estamos pela volta do futebol. Esperamos que tudo se normalize rápido e que possamos estar voltando. Junto também eu vou falar da ansiedade que estamos pelo esse projeto que a cidade de Salgueiro está trazendo, a TV Sol, com profissionais capacitados como Claudinei, Bruno Pereira, Romildo. Essas pessoas vão estar trazendo o melhor do nosso Carcará do Sertão. Então acompanha aí, galera. Tamo junto, tá? TV Sol, sertanejo conectado aqui.